Santos Silva, Luiz Aparecido de Oliveira, Mário Veloso e família, Donizete Carlota, Claudeci, Donizete, Aniceto de Faria, Antônia Aparecida Moreno Barreto. Pelas almas, 10 anos de Maria Luísa de Omena Rosa, Regina Célia Vaz, Maria Luísa Cipriano Paes, Benedito da Costa Paes, 10 anos, Vanderlei Rodrigues, Maria Isabel Moro, 1º mês, Helena Fogaça de Matos, Amadeus de Matos, Paulo Tami, Alexandre Rodrigues Tami, Ademar Leroy e Deverson de Souza Leroy. Sétima semana da Páscoa. Ao voltar glorioso para o céu, o Senhor glorifica o ser humano, pois um dia todos estaremos lá, com Ele. Após uma vida de entrega e doação aos irmãos, esta comunhão plena com Deus, está a comunhão plena com Deus. Ele não nos deixa só, promete o Divino Consolador para que cada um dos batizados tenha o compromisso de continuar no mundo sua missão. Hoje falaremos sobre o dom da fortaleza, também conhecido como o dom da coragem, concedido pela ação do Espírito Santo no coração do fiel. Ele confere a força para enfrentar as dificuldades da vida, com coragem, firmeza e perseverança, resistindo às tentações e lutando pelo bem, mesmo em momentos de sofrimento e de perseguição. Com alegria, fiquemos em pé e iniciemos a nossa Santa Missa cantando. Não há medo, incerteza ou cansaço, quando o Espírito Santo nos vem. Quem temia recobra seus passos, quem calava proclama, porém. Somos povo de Deus caminheiro, testemunha do reino que vem, renovar corações por inteiro, não deixando de lado ninguém. Toda a terra se vê transformada quando o Espírito Santo nos vem. A palavra de Deus é levada aos cativos e aos pobres também. Somos povo de Deus caminheiro, testemunha do reino que vem, renovar corações por inteiro, não deixando de lado ninguém. Vida nova na terra se faz quando o Espírito Santo nos vem. A justiça, caminho da paz, povo irmão, ninguém pisa ninguém. Somos povo de Deus caminheiro, testemunha do reino que vem, renovar corações por inteiro, não deixando de lado ninguém. Não há medo, incerteza ou cansaço, quando o Espírito Santo nos vem. Quem temia recobra seus passos, quem calava proclama, porém. Somos povo de Deus caminheiro, testemunha do reino que vem, renovar corações
ser transformada quando o Espírito Santo nos vem. E a palavra de Deus é levada aos cativos e aos pobres também. Somos povo de Deus, caminheiro, testemunha do reino que vem, renovar corações por inteiro, não deixando de lado ninguém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Que bom poder estar aqui, que bom revê-los, que bom podermos celebrar juntos. Vocês estão bem? Espero que sim. E assim nós vamos caminhando, né? Na força do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos a esta celebração, onde reunidos em torno do Senhor, queremos celebrar os devidos louvores a Ele e ao mesmo tempo apresentar as nossas inúmeras necessidades. Saúdo também aqueles que nos acompanham nessa transmissão, inclusive minha mãe. Hoje estive em Cerquilho à tarde, tomando um café lá com ela, e ela dizia que estaria acompanhando. Então, mãe, mais uma vez um abraço, né? E, irmãos e irmãs, antes de nós continuarmos a nossa celebração, vamos nesse momento nos voltar para o corredor central, para acolhermos os missionários do Divino com os seus símbolos. Cada símbolo, o nome já diz, símbolo, mas nos remete à pessoa do Espírito Santo. Aquele que guia, que conduz, que ilumina a igreja peregrina de esperança neste mundo. Vem Espírito Santo de amor, vem a nós, traz à igreja um novo vigor. Vem Espírito Santo de amor, vem a nós, traz à igreja um novo vigor. Presente no início do mundo, presente na criação, por nada geraste a vida, que a vida não sofra vilão. Vem Espírito Santo de amor, vem a nós, traz à igreja um novo vigor. Presença que seja os profetas, que falam sem nada temer. Contigo sustenta o povo, na luta que vamos empreender. Vem Espírito Santo de amor, vem a nós, traz à igreja um novo vigor. Vem Espírito Santo de amor, vem a nós, traz à igreja um novo vigor. Presença que gera esperança, Maria onde concebeu, o povo renasce a confiança. Divino Espírito Santo! Viva o Divino Espírito Santo! Vem a nós, traz à igreja
Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus nos alerta: no mundo havereis tribulações. Quantas vezes é nesta hora que nós fraquejamos? Quantas vezes é nesta hora que nós pensamos em desistir? Quantas vezes é nesta hora que nós nos colocamos a murmurar e até mesmo chegamos a duvidar do amor de Deus? Mas o Senhor, em sua misericórdia, não nos trata como exigem as nossas faltas. O seu amor é de sempre e para sempre. Reconhecendo esta verdade, supliquemos o seu perdão com o nosso ato penitencial. Perdão, Senhor, dos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com seu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, liberta minha alma para o amor. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor, mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com seu amor.
Tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Com alegria, gratidão, entoemos nosso hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, mas na terra seus amados. A vós louvo, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra. Amém. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, ó de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós estáis junto do Pai, como nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Além das intenções que cada um trouxe na mente, no coração, rezemos pelos doentes, pelos desempregados, pelos enlutados. Rezemos também por todos os membros da Sociedade São Vicente de Paulo e seus assistidos. Senhor, venha sobre nós a força do Espírito Santo, para que com firmeza de coração possamos acolher vossa vontade e testemunhá-la por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouçamos o que Deus nos fala. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou:
Que batismo vós recebestes? Eles responderam: o batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Reinos da terra, cantai ao 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 Senhor. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dissipam. Fogem longe do sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também o dissipai. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim permaneçam os iníquos ante a face do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo ao seu nome. O Senhor é nosso Deus, exultai diante dele. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos desesperados, quem liberta os prisioneiros e sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto, cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para seu lado e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, gostaria mais uma vez de manifestar a alegria de celebrar convosco. Sempre é um misto, que vem ao coração de tantas lembranças, lembrando o tempo que aqui estivemos juntos, as dificuldades, os desafios, as alegrias, as conquistas que tivemos juntos. Confesso que ali me causou uma emoção maior a entrada dos missionários, lembrando, da nossa primeira festa, quando instituímos esta novena, instituímos os missionários do Divino junto a esta paróquia. Quantas alegrias, volto a dizer, vividos. Não obstante, sabemos até mesmo a perseguições e críticas, tanto por parte de leigos, até mesmo de clérigos, mas permanece essa linda festa nessa paróquia, porque não era vontade minha, não era vontade de um grupo, mas os frutos, a permanência dessa festa é sinal de que fato era da vontade de Deus. Irmãos e irmãs, nós estamos na 7ª semana da Páscoa, e assim como todos os tempos litúrgicos, a Páscoa também tem a sua catequese. E lá nos primeiros dias desse tempo solene, nos primeiros domingos, nós contemplávamos as aparições de Jesus ressuscitado dos mortos. Ele se manifesta aos discípulos, dando-lhes provas de que vencera a morte. Depois, num segundo momento, a catequese pascal nos recordava e nos ensinava quem é este que venceu a morte. E vejamos que
era o próprio Jesus que se autorrevelava a nós. Eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim por diante. Mas a catequese pascal nos ensina que não podemos apenas saber quem é Jesus. É preciso conhecê-lo. E conhecer, volto a dizer, não é apenas saber quem é, mas é ter intimidade. Eu fazia essa comparação lá aos meus paroquianos. Quem aqui conhece o Padre Fábio de Mello? Levante a mão. Ultimamente tem aí, infelizmente, a mídia, quantos o massacrando, não se colocando também no lugar dele, com seus erros e acertos, mas quantos não olham para o bem que já fez. Enfim, mas isso é um outro assunto, Mas a grande maioria de nós conhecemos o Padre Fábio de Mello. E então eu lhes pergunto, quem aqui tem intimidade com ele? Levante a mão. Nem eu. Estive com ele num show, alguns bons metros longe, ali assistindo o show dele. Nunca sequer celebrei uma missa que ele estivesse presente. Então vejamos que há essa diferença em saber quem é e ter intimidade. A catequese pascal nos convida a não só saber quem é Jesus. Não basta saber que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é o bom pastor, que ele é o pão da vida, mas nós precisamos ter com ele comunhão, intimidade. Devemos buscar essa intimidade cada vez mais. Assim como a ovelha que se torna tão íntima do pastor, que conhece sua voz e lhe obedece, nós também precisamos crescer nessa intimidade para escutar e obedecer o Senhor Jesus, vencedor da morte. E num terceiro momento da catequese pascal, é lembrar a missão da igreja. O ressuscitado, antes de se elevar ao mais alto dos céus, mistério que celebrávamos ontem solenemente, dá à igreja uma missão. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos acolhe, a mim acolhe. Vós sereis as minhas testemunhas. Mas, irmãos e irmãs, vejamos que o Senhor, antes de enviar a igreja, vai instruí-la. Por 40 dias, entre o domingo da ressurreição e da ascensão, ele ali instruiu os apóstolos. Porém, a liturgia desses últimos dias nos leva para a cena da última ceia. Porque até mesmo antes do mistério de sua paixão, morte e ressurreição, aliás, ao longo de toda a sua vida pública, Jesus ensina. E é bonito porque nós vemos Jesus ensinando com autoridade. Ele aproveita de todas as circunstâncias para ensinar. Ele ensina
quando está a sós com os discípulos, ensina quando está ali diante de uma multidão. Jesus provoca conversas para ensinar. Jesus provoca encontros para poder ensinar. Quando ele é questionado, ele não dá uma resposta para combater aos opositores, mas aproveita da situação para ensinar. Como nós ouvíamos, né, lá no tempo quaresmal, uma das mais belas passagens, quando Jesus salva aquela mulher de ser apedrejada, ele ali, diante do questionamento, devemos ou não apedrejá-la? E nós sabemos, perguntaram porque queriam pô-lo à prova. Jesus ensina: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele mexe, né, com a consciência daqueles que ali estavam. Então, volto a dizer, a vida pública de Jesus, né, é pautada no ensinar. Por isso nós vamos dizer, ele é o grande catequista do Pai. E a liturgia, como eu dizia, mesmo sendo Páscoa, nos remete lá para a última ceia. Havia uma tradição entre eles de que quando um homem de Deus percebia que era chegada a hora da sua morte, ele reunia os seus para deixar o seu testemunho espiritual. Mas também era um costume pagão, quando alguém, né, importante da sociedade também percebia que era chegada a sua hora, reunia os seus para deixar o seu testamento. Infelizmente, hoje, nós nos preocupamos com a herança material, né, que alguém vai deixar. E quantas vezes nós também falhamos porque nos preocupamos em deixar herança material para os outros e esquecemos que o mais importante são os bons exemplos, os bons costumes. Pois bem, Jesus então, sabendo que era chegada a sua hora, a hora de entregar-se em sua paixão pelo mundo, na hora, né, de ele glorificar o Pai, ele reúne os seus discípulos e deixa a eles ali um testamento. Ele lava os pés dos discípulos, ordenando: assim como vos lavei os pés, lavai uns dos outros. Ele institui a Eucaristia, ele institui o sacerdócio ministerial, mas ele deixa como testamento um novo e eterno mandamento: amai-vos uns aos outros. E nós bem sabemos que a novidade não está aí em amar o outro, porque o judaísmo já dizia isto. Vejamos que as outras tradições religiosas não cristãs também ensinam isso. A novidade que Jesus traz é a largueza desse amor, como eu vos amei. Amar sem fazer distinção, amar sem esperar nada em troca, sem exigir nada, amar incondicionalmente, sem pôr condições. Aí está a beleza da sua herança espiritual. E eu nunca canso de lembrar: amar é diferente de gostar. Não se iluda, meu irmão, minha irmã. Você não vai gostar de todos, e nem todos vão gostar de você. Sejam sinceros. Vocês gostam de todas as pessoas com quem vocês trabalham? Sim ou não? Que bom, né? Responderam. Vocês gostam de todos os seus parentes? Não, né?
Eu falo lá para o meu povo que eu me sinto tão normal, né? Quando vocês falam isso. Porque eu também não gosto de todo mundo, né? Inclusive, tem padres que eu não gosto, né? São meus irmãos. Não me dá o direito de faltar com a caridade para com eles, de difamá-los, né? De não estender a mão quando precisar, mas tem alguns que eu não quero. Convivência, é lá e eu aqui, né? Então isso é a gente ter maturidade. Então o que nosso Senhor nos pede é para amar, que vai além de gostar. Pois bem, ali naquele cenáculo, né? Ali naquela última ceia, Jesus continua ensinando. E nós vínhamos então meditando ao longo das últimas semanas as instruções de Jesus. E hoje, uma vez mais, o Evangelho nos leva para esta cena, né, do cenáculo. E a gente pode dizer que é a última palavra de Jesus dirigida aos discípulos antes da sua paixão. Porque logo em seguida, e é o que nós vamos começar a meditar amanhã, ele ali se dirige ao Pai. A partir de amanhã, nós estaremos meditando a chamada oração sacerdotal de Jesus. Quando ele se dirige ao Pai, rezando por nós, rezando por aqueles que são seus discípulos e aqueles que se tornarão seus discípulos. Ou seja, ele reza por mim, por você, por cada um de nós. Mas aqui no Evangelho que nós hoje proclamamos, que nós ouvimos, ele dirige essas últimas palavras, né, aos seus discípulos. E aí nós podemos então nos voltar lá para o final do Evangelho, quando nosso Senhor diz a nós: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Irmãos e irmãs, a palavra coragem, ela tem um significado profundo. Significa ir mesmo com medo. E por que o Senhor dá esta palavra? Porque nós sabemos, Ele nos conhece. Ele sabe que os discípulos, mediante ao mistério de sua paixão e morte, ficariam com medo. E é verdade. Nós ouvimos lá no início, né, do tempo pascal, que os discípulos estavam entristecidos, desanimados e com medo. Se reuniam, mas de portas trancadas. Medo de que também passassem pelo que o mestre passou. Embora Jesus tivesse feito o pré-anúncio de tudo que iria lhe acontecer, mas lentos de coração, eles não entenderam. E vejamos, a tristeza era tanta que eles nem sequer reconheceram Jesus quando se manifesta. Maria Madalena, chorosa, ali, diante do túmulo do Senhor, pensa que é o jardineiro que está falando com ela. Os discípulos, que desanimados querem voltar a exercer a profissão antiga, foram pescar. Quando o vê à margem do mar, pensam que é um fantasma, ficam com medo. Os discípulos de Emaús, tão entristecidos, nem percebem quando ele se coloca a caminhar com eles
e a lhes falar pelo caminho. Então vejamos, esta palavra, coragem, eu venci o mundo. É porque Jesus sabia do que os seus discípulos iriam passar. Irmãos e irmãs, esta palavra é viva e eficaz também para nós, os discípulos de hoje. O Senhor nunca nos enganou. No mundo havereis tribulações, mas coragem, nós não estamos sozinhos. O Senhor permanece conosco. Venha o que vier. A nossa paz deve ser essa certeza de que não estamos sozinhos. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. E eu dizia ontem, tanto lá na minha paróquia, como na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Votorantim, onde fui celebrar, para o Padre William, que celebrou na nossa novena, lá junto à comunidade do Divino Espírito Santo, no Jardim Saira, de que a promessa se cumpre. A ascensão do Senhor aparentemente parece um distanciar de Jesus. Mas na verdade, nós sabemos, nós ganhamos com isto. Porque se elevando aos céus, Ele nos abre as portas da eternidade, os céus até então habitados somente por seres celestiais, passa a ser habitado pela nossa humanidade. Jesus nos precede na eternidade. Ali Ele também se assenta à direita do Pai, onde se torna Senhor da história, juiz do universo e nosso eterno intercessor. E como Ele mesmo diz, é bom que eu me vá, porque rogarei ao Pai que envie um outro defensor, o Espírito Santo. Mas a promessa dele se cumpre, ele permanece conosco através da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo cabeça. E eu até lembrava, que embora seja doloroso, triste, nós podemos, amputar uma parte do nosso corpo. Eu tenho sofrido de neuropatia diabética, então, desde o final de janeiro, primeiro foi o pé esquerdo, pequeno corte no litoral, se transformou numa ferida, não me causou dor, porque eu não tenho a sensibilidade nos pés, mas, uma luta, mais de 2 meses, ali com medicamentos todos os dias, acompanhamento médico para cicatrizar aquela ferida. Terminado, uma semana que eu fiquei em paz, no sentido de os pés estão bem agora, apareceu o pé direito inchado, e o raio-x acusou 2 lesões no dedão, e que eu devo ter batido uma 3ª vez. A médica falou, pode ser até na hora que o senhor ajoelhou, Então, feriu novamente, ainda estou na luta, Foram 28 dias de Bactrim, 4 comprimidos por dia para combater ali a infecção. E por que estou falando isso, Porque eu fui avisado, tenho sido orientado. Tome muito cuidado para não ter que amputar os dedos. Mas vejamos, irmãos e irmãs, que ninguém pode amputar a cabeça. Não existe corpo com vida sem a cabeça. O corpo pode continuar vivo sem um braço, sem uma perna, mas o corpo não se mantém vivo sem a cabeça. Portanto, se a igreja é o corpo místico, ela está intimamente ligada a Cristo, a cabeça. E, portanto, se a igreja, o corpo,
se faz presente entre nós, Ele também está presente. E esta é a nossa paz, a certeza de que nós não estamos sozinhos. Irmãos e irmãs, quantas tribulações nós enfrentamos, dores, desafios. Tempo atrás, uma senhora, chegou muito nervosa, e ela dizia assim: padre, o senhor não imagina o que eu estou vivendo. Eu ri para ela e disse: e a senhora imagina o que eu estou vivendo? Muitas vezes, nós achamos que somos o último biscoito do pacote, que só nós, porque acontece só comigo. São sofrimentos diferentes. Muitas vezes atrás de um sorriso tem um coração ferido. E quantas situações, quantas tribulações nós enfrentamos. Eu não tenho vergonha de dizer, e não estou dizendo isso para ninguém se compadecer de mim, desculpa, mas eu não preciso disso. Mas, volto a dizer, não tenho vergonha de dizer. Esse ano de 2025 tem sido um dos mais difíceis para mim. Não só por conta da neuropatia, talvez isso daqui seja de menos, mas uma luta espiritual. E eu percebi, irmãos e irmãs, algo muito forte. Estou sendo acompanhado por um profissional, fui diagnosticado, talvez minha mãe assistindo, ela nem saiba, porque eu não fico falando isso, mas eu já estou bem, mãe, Mas eu fui diagnosticado com depressão e síndrome de pânico, Estou lá com 3 medicamentos, não tenho vergonha de dizer. Se existem profissionais é porque a gente precisa. Mas aí eu percebi que tudo isto, meus irmãos, é consequência de um orgulho da minha parte. Porque muitas vezes, mesmo sendo padre, eu tentei caminhar sozinho. Eu achei que eu podia vencer os desafios, as angústias com as minhas próprias forças. Não, eu sou capaz, eu posso. Obviamente que a gente precisa ter essa motivação, mas sozinhos nós não podemos. Nós precisamos de Deus. Nós necessitamos de permitir o revestir-se do alto. E é bonito que, como eu dizia lá no início do tempo pascal, nós víamos os discípulos desanimados, querendo voltar à vida antiga, entristecidos, com medo, mas revestidos da força do alto, deixando ser amparados pelo Espírito Santo de Deus. Tudo isso se transforma em testemunho verdadeiro. Diz os Atos dos Apóstolos que a cada dia aumentava o número dos que aderiam à fé em Cristo Jesus por causa do testemunho dos apóstolos. E de onde vinha essa força? Deles? Não. Eles também tinham medo, também se trancavam diante das tribulações, fraquejaram, como Pedro. Eu não conheço esse homem, o negou 3 vezes. Todos fugiram. Foi ali só o discípulo amado, Maria Santíssima, mas algumas companheiras que permaneceram junto à cruz. E tudo isso se transforma pela força do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, eu não sei o que cada um tem vivido.
eu partilhava, né, o que tenho vivido. Louvo e agradeço a Deus porque tem me dado, né, e eu entendo hoje que tudo isso que passei, que não é frescura, como muitos julgam, não é falta de Deus, muito mais é o nosso orgulho, né? Achar que sozinhos nós podemos. Não. Então eu não sei o que você está enfrentando. Tenha certeza que o Senhor Jesus rezou por você. Amanhã, acompanhando essa novena, você vai perceber a oração sacerdotal de Jesus. A oração que Jesus eleva ao Pai das misericórdias em nosso favor. Ele rezou por mim, por você, por cada um de nós. Olha que profundidade isso. Ele já nos salvou, mas antes da sua entrega para nos salvar, ele rezou por nós. Porque nós somos preciosos. Então eu não sei, meu irmão, minha irmã, como dizia, qual é a tribulação que você está vivendo. Talvez você se pergunte o porquê disto, ou por que tenho passado por isto. Talvez a sua tribulação seja, né, uma crise lá no seu lar. Talvez seja um desemprego, talvez seja enfrentando uma enfermidade. E como, né, diz o Padre Jorginho, quando nós enfrentamos a doença de alguém querido, a gente sofre até mais do que o próprio doente às vezes. Talvez você esteja sofrendo com um pai, uma mãe, um irmão, um filho que está enfermo, numa luta com câncer, com tantas outras doenças. Não sei qual é a tribulação que você hoje está enfrentando. Creia, você não está sozinho. Que o seu coração possa encher-se de paz, paz que é fruto da ação do Espírito Santo. Esta paz que não é ausência de sofrimento, ausência de conflitos, mas é esta certeza. E é o Espírito Santo que vem ao nosso socorro. Por isso ele é chamado por Jesus de defensor. Ele vem ao nosso encontro para nos curar, para nos libertar, para nos fortalecer. Nós ouvimos, irmãos e irmãs, na primeira leitura, algo tão bonito, quando diz a palavra, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Meus irmãos, não que o batismo não teve a sua eficácia. Sim, eles receberam o Espírito Santo pelo batismo, mas estavam na igreja, eram discípulos de Jesus Cristo, mas ainda não haviam abrido a esta efusão, a esse manifestar do Espírito Santo. E é esta graça que nós somos convidados nesses dias. A novena de Pentecostes é esse convite a cada um de nós, diante da nossa caminhada, sobretudo mediante as tribulações que enfrentamos nesse mundo, de diversos modos, né? Hoje, para mim é uma alegria, né, poder celebrar com o diácono Valmir, porque tenha certeza, diácono, mesmo de longe, eu estive acompanhando o seu sofrimento, a sua tribulação, e tenha certeza que nas minhas missas diárias eu lembrava do Senhor e pedia muito pela sua saúde,
a sua recuperação. Então hoje me alegro muito de poder celebrar essa Eucaristia convosco, meu irmão, e saber que continua a luta, obviamente. Sei que talvez a tribulação ainda exista, mas o Senhor está bem, né? O Senhor está aqui. Que bom, louvado seja Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Então, meus irmãos, como eu dizia, todos nós, ninguém está imune ao sofrimento. Eu rezo tanto. Eu sempre procurei ser uma pessoa boa. Isso não vai te deixar imune às tribulações. Mas coragem, Cristo está conosco. Que esse seja o grande fruto dessa novena, esta paz que o Espírito Santo nos convence. Irmãos e irmãs, como eu dizia então, a novena de Pentecostes é esse convite a deixarmos o Espírito Santo manifestar em nós. Obviamente que diferente, né, daqueles discípulos ali da primeira leitura, que nunca sequer ouviram dizer que existia o Espírito Santo, nós temos ouvido falar do Espírito Santo. Mas aquilo que eu falava, né, há pouco, que não basta saber quem Jesus é, precisamos fazer uma experiência com Ele. Isso também vale para a pessoa do Espírito Santo. Não basta sabermos quem é o Espírito Santo. Nós precisamos nos fazer íntimos do Espírito Santo. E algo muito bonito também, Deus respeita a nossa liberdade. Ele quer atuar em nós, Ele quer nos santificar, Ele quer a nossa salvação, mas Ele respeita a nossa decisão. E hoje, nesta Eucaristia, eu, você, somos convidados a reconhecermos. Reconheça, meu irmão, humildemente, que você precisa de Deus, que você precisa muito mais do que o ar, do que os bens, do que qualquer coisa de Deus. E por isso peça ao Espírito Santo. Eu convido a cada um a ficar em pé nesse momento. E como eu dizia, mais do que sabermos quem é o Espírito Santo, a gente precisa se tornar íntimo. Então, do seu modo, como você quer, se você quer levantar os seus braços, se você quer se ajoelhar até mesmo, aí no seu íntimo, peça ao Espírito Santo. Permita esse manifestar, permita este agir do Espírito Santo, permita esta efusão. Peça, vem Espírito Santo, tu que renovas a face da terra, renovar o meu coração, renovar as minhas forças, renovar o meu modo de pensar, de falar, de me relacionar com os outros. Vem Espírito Santo, vem incendiar o meu interior, muitas vezes frio, vazio. Preenche meu ser, Espírito Santo. Derruba as barreiras que há no meu coração. Vai pedindo, meu irmão, minha irmã, do seu modo. Não importa como você pede. O importante é pedir de coração. É permitir esse agir. É permitir esta intimidade com o Espírito Santo. E eu pediria até mesmo à equipe de canto que a gente pudesse cantar um canto do Espírito Santo. E que com esse canto nós também pudéssemos continuar a suplicar esta efusão, este manifestar do Espírito Santo em nós. Reveste-me, Senhor, com tua graça. Eu quero, meu irmão, servir melhor.
No mundo havereis tribulações, mas coragem. Irmãos e irmãs, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Cheios de confiança e esperança, elevemos ao Senhor nossas preces. A cada prece rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, para que seja sempre fiel à missão redentora de Cristo, como seu sacramento no meio dos homens, revelando sua glória, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Papa Leão XIV, pelos bispos, por todo o clero e por aqueles que anunciam o Evangelho, para que, repletos do Espírito Santo, testemunhem fielmente a palavra de Deus, que salva e revela que somos membros uns dos outros, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos missionários do Divino, para que, escutando com o ouvido do coração, se mantenham firmes no trabalho, na esperança, e sintam a presença amorosa de Deus, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas oficinas de oração e vida, para que com coragem e disponibilidade de amar como vosso Filho Jesus nos amou, sejam promotores da vida e da esperança na vivência dos valores do reino, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Pai divino e da bondade, acolhei o que ousamos te pedir na liturgia, mas também no íntimo do nosso coração. Tudo isto, ó Pai, te pedimos por Cristo, nosso Senhor. Participemos, irmãos e irmãs, do ofertório. Ó Pai, que pelo Espírito dás vida e santidade a toda criatura, recebe que te agrade a oferta que trazemos.
Irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, o sacrifício imaculado nos purifique e dê aos nossos corações o vigor da graça do alto, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, nosso único mediador, entrou uma vez por todas no santuário dos céus e intercede por nós, garantindo-nos a perene efusão do Espírito Santo. Pastor e guardião de nossas vidas, Ele nos chama à unânime oração, a exemplo de Maria e dos apóstolos, na espera de um novo Pentecostes. Por esse mistério de santificação e amor, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor Deus do universo, céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. No instante de silêncio, lembremos de nossos falecidos. Lembrai-vos de modo especial da pequenina Maria Luísa de Omena Rosa, 10º ano de falecimento. Benedito da Costa Paz, seu porquinho, também 10º ano. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ver tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência, e como eterno faz ver os véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas nosso Deus. Dai-nos, Senhor, esses dons, esta luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos a fortaleza, a santa força do coração. Só quem vencer vai sentar-se à mesa. Para quem luta, Deus quer ser pão. Dai-nos, Senhor, esses dons, esta luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, filial piedade, a doce forma de amar, enfim, pra que te amemos, quem na verdade aqui amou-nos até o fim. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, temor sublime de não amá-los como convém. O Cristo hóstia que nos redime, o Pai celeste que nos quer bem. Dai-nos, Senhor, esses dons, esta luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, esses dons, esta luz, e nós veremos que pão é Jesus. Oremos. Senhor, nós os pedimos, permanecei com misericórdia junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar para os comunicados. Querida comunidade, chegamos ao fim do 5º dia da nossa novena de Pentecostes. E não podemos encerrar sem expressar nossa profunda gratidão a todos que contribuíram para tornar este momento tão especial. Nosso sincero agradecimento ao nosso querido Padre Washington, que nos conduziu com sabedoria e fé nesta celebração.
aos músicos que com seus dons enriqueceram nossa liturgia, com alegria e espiritualidade, às comunidades convidadas que fizeram nossa liturgia, aos ministros, seminaristas e diácono, pelo serviço dedicado e reverente ao altar. Agradecemos também aos nossos acólitos e coroinhas, que com tanta dedicação ajudaram em cada detalhe da celebração. A equipe da acolhida, que recebeu com tanto carinho cada pessoa que entrou nesta igreja. Aos missionários do Divino, por sua presença e pelo testemunho de fé e compromisso com o anúncio do Evangelho. E claro, a você, povo de Deus, que veio participar com fé, esperança, amor, deste momento em que celebramos o Espírito Santo, que nos une e nos envia em missão. E antes de irmos para casa, um convite especial ao final da missa. Teremos barraca de pastel. Fiquem à vontade para participar, se confraternizar e saborear. Amanhã teremos a Santa Missa às 19h30 com o Padre Diogo. E logo após, barraca de pastel. Nosso gesto concreto para amanhã será o pó de café. E para melhor expressar nossa gratidão, gostaríamos de presentear nosso querido Padre Washington com uma pequena lembrança. Enquanto é feito, nós também rezemos uma Ave Maria pelo Padre Washington. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu dizia, estou quase me tornando porto-felicense de novo, né? Hoje estou aqui, amanhã venho celebrar na Mãe dos Homens, na novena também, mas estou lá com a novena também na minha comunidade, no Jardim Saira, em Sorocaba, dedicada ao Divino Espírito Santo. Quero agradecer a vocês não só por essa celebração, não só por esta oração, mas por tantos momentos que vivemos juntos. Quantas vezes, nas tribulações a gente precisa não viver do passado, a gente precisa lançar sempre para frente. Mas olhando para o passado, aquilo que nos ajudou, aquilo que foi bom, isso também nos motiva a continuarmos, E sempre foi muito bom estar com vocês. Agradeço ao Padre Samuel pelo convite. Amanhã ele estará conosco lá na comunidade do Divino Espírito Santo. Então, meu agradecimento a ele por esta oportunidade. Agradecimento aos missionários do Divino, a cada um de vocês, irmãos e irmãs, ao diácono Valmir. Como eu dizia, muito obrigado pela sua presença sempre na minha vida. Obrigado por hoje estar aqui celebrando conosco. Deus o abençoe. Meu abraço também ao querido Padre David, meu amigo. Cuidem bem desse menino, Embora eu acredito que ele não vai ficar muito tempo com vocês, Devido aos estudos dele, ele tem que ficar lá em Sorocaba, Mas, meu abraço a ele, meu carinho por ele. E vou dizer, cuidem bem desse menino, tá bom? Irmãos e irmãs, vamos, antes da bênção final, nós já rezamos uma Ave Maria, mas nos voltarmos para a imagem da Senhora Aparecida. Os discípulos permaneciam unidos em oração com Nossa Senhora. Ela é a nossa rainha, ela é que nos ensina a vivermos a missão que Cristo confia a nós batizados. Que nós possamos acolher sempre o seu conselho de mãe. Fazei tudo o que ele vos disser.
roga por nós, ó Mãe, hoje e sempre. Por isso te saudamos como nossa Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, redados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Estou com saudades. As duas mãos lá no alto, bem o mais alto que a gente puder, para Porto Feliz inteiro ouvir e ficar mais feliz. Viva o Divino Espírito Santo! Viva o Divino Espírito Santo! Mais forte as nossas palmas. Viva o Divino Espírito Santo!